Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de expansão de Sociologia do primeiro ano do ensino médio. E hoje nós vamos falar sobre alteridade e diferença. Se você não viu os dois vídeos anteriores desse conjunto sobre alteridade, vá lá no canal e procure, por gentileza. Saia dessa zona de conforto da sua vida, de ter que sempre colocar um link aqui, um link ali, um link lá. Não vou colocar nada disso, procure você mesmo. Ah, não quero procurar, então não procura. Vida que segue. Agora veja só, retomando alguns pontos, né, do vídeo anterior sobre o ser, sobre o que me faz ser quem sou, a minha subjetividade. Heidegger fala sobre ser radicalmente outro mundo. Todos nós somos enraizadamente outro mundo. A nossa raiz de existência é ser outro mundo para outra pessoa. Então eu sou eu para mim, mas eu também sou outro para outra pessoa. E qual que é a ideia aqui? Perceber que todos nós somos eu e outro. É ser em, ser com. O ser não está somente entrelaçado por causa da lei, por causa da ética. Nós não estamos entrelaçados uns com os outros só porque a lei manda, porque um depende do outro na lei. Não, nós estamos entrelaçados porque é essencialmente alteridade. Tudo é alteridade. Nós somos alteridade. Nós somos outros. Nós vivemos em todos os campos de possibilidades onde habitam as diferenças. Então, o ser existe na diferença. O ser não existe isolado em si mesmo. Ele se projeta para o seu poder ser. Sempre pode ser algo. Pode mudar, pode se transformar. Lembrando que Heidegger é da linha dos existencialistas. Então acredita que o ser humano não tem uma essência definida, pronta, acabada, mas ele vai fazendo essa essência ao longo da vida, através das suas escolhas. E segundo Heidegger, que era o filósofo que serviu de base para a reflexão do vídeo anterior, o ser humano é o único animal que pode dirigir a sua própria evolução. Ele pode evoluir como ser humano, ele pode dirigir essa evolução, basta querer. O ser é diferença. E por isso mesmo é necessário pensar o ser na radicalidade da diferença. Radicalidade aqui não tem a ver com esportes radicais, tipo pular de bungee jump, paraquedas, mas no caso enraizado. Vem de raiz, no latim, né? Radical, raiz. E o ser é radicalmente enraizado, né? Enraizado na diferença. A raiz do ser é a diferença. E é isso que a gente precisava entender do vídeo anterior, porque se a gente conseguisse entender que o meu ser, é enraizado na diferença, tudo mudaria na nossa vida. Porque a gente não aceita o outro como ele é, a gente implica com o outro, a gente condena o outro, a gente quer apedrejar o outro, a gente fala que é estranho, que não é normal, que não sei o quê, só que nós também somos o outro. E se todos percebessem isso, a convivência seria muito diferente. E agora o vídeo de hoje é sobre alteridade e diferença. E aí nós vamos ver aqui, as palavras alteridade e diferença podem ser usadas em diferentes situações. O irmão, por exemplo, pode entender a alteridade da sua irmã, ou seja, que a sua irmã tem um modo de viver completamente diferente dele, e perceber que existem diferenças entre eles. Porém, todavia, entretanto, essas duas palavras, alteridade e diferença, são usadas por diversos teóricos das ciências humanas para designar situações que o encontro do eu com o outro tem algum tipo de choque. Uma distinção que causa estranhamento. Então, por exemplo, você está assistindo o filme Bohemian Rhapsody, do Queen, e tem lá uma cena que o Freddie Mercury dá um beijo na boca do Jim. Jim Hunter, acho que é. Eu esqueci o sobrenome do rapaz. Né? E quando você vê esse beijo de dois homens bigodudos, o que você sente? Você sente um estranhamento? Isso gera um choque na sua realidade? Se isso gera um choque, aí nós estamos falando de alteridade e diferença. Quando a gente não sente nenhum choque, nenhum estranhamento, então não tem essa necessidade, né, de enfatizar, porque a gente já percebeu que o outro é o outro. Mas quando a gente toma um choque com as coisas que a gente vê, presencia, é porque a gente ainda não percebeu que o outro é o outro e eu sou eu. Só que eu também sou outro para ele. Então, a palavra alteridade, diferença, são usadas quando tem algum tipo de choque na sua mente, né? No seu ser, no seu coração. Na filosofia e na antropologia europeias, a alteridade e diferença tornaram-se temas bastante importantes
durante o século XX. Algumas experiências históricas foram fundamentais para entendermos o que aconteceu. Por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, de um modo especial a Segunda Guerra Mundial, porque o que é a Segunda Guerra Mundial? O nazismo, né? Então, o nazismo que matava todo mundo que não era ariano puro. Então, se você nascesse judeu, nascesse negro, ou fosse imigrante, ou fosse cigano, homossexual, você ia para o campo de concentração ser morto. E, então, essa era a política do nazismo, matar quem não fosse igual, ariano puro. Como se diz? Reestruturar a terra inteira com arianos puros. Acabar com todas as diferenças possíveis. E veja que interessante, né? A partir desse momento, começou-se a pensar no outro. O outro precisa ser respeitado. O outro tem a sua vida. O outro não depende de mim para ser quem ele é. E eu não dependo do outro para ser quem sou. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos conectados e vivendo na mesma sociedade. Temos que aprender a nos respeitar, a tolerar, né? Pelo menos, se você não consegue respeitar o outro voluntariamente, então, eticamente, você tolera, né? Processo de independência na Ásia, na África, as pesquisas antropológicas. Então, no século XX, surgiram muitas pesquisas sobre o comportamento humano, sobre tribos indígenas, né? Povos tradicionais, e isso foi enriquecendo essa ideia de alteridade e diferença. Porque sempre essa cultura europeia, né, o eurocentrismo foi predominante. Então todo mundo tinha que ser europeu, até hoje, né? Há um eurocentrismo muito grande, as pessoas idolatram a Europa, né? A Europa é maravilhoso. Enfim, até vi uma reportagem outro dia num programa de televisão falando de queijo. Falando, nossa, esse queijo foi, como fala, premiado até na Europa. Tipo, a apresentação ali como se, meu Deus, se a Europa falou, então, beleza. Isso é o eurocentrismo, né? Eurocentrismo, Europa no centro do pensamento. E então, até o século XX, tudo girava em torno da Europa. Aí, a partir disso, com os estudos de outras culturas, outros povos, começou-se a abrir-se mais para a questão da diferença, né? Do outro, da alteridade. Então, surgiram os movimentos feministas também, movimentos negros, movimento negro, né, no caso, no singular, diversas lutas sociais, enfim, apartheid na África do Sul, né? Procure aí no Google o que é apartheid da África do Sul, coisa bem complicada. E qual que é a importância de todos esses episódios, né, que eu citei aqui, e tem muitos outros se você pesquisar, no século XX, para discutirmos sobre alteridade e diferença? Todos eles envolveram de uma forma intensa, a questão do eu e do outro. E se desdobraram em estranhamentos, tensões, conflitos armados. Então, porque o outro era o outro, gerou-se guerra. Porque o outro é o outro, ele tem que ser condenado, tem que ser morto. Porque ele é diferente, porque ele pensa diferente, eu tenho que matá-lo. E no Brasil, atualmente, vivemos essa polarização, né? Essa polaridade. O que é um polo, né? Não tenho nenhum exemplo aqui para dar eu queria uma pilha, no caso, que tem o polo negativo e positivo, mas vou usar uma garrafinha maravilhosa que está aqui. Olha só, então seria aqui o polo positivo, o polo negativo da pilha, né? E o que se diz de polarização social, né? Tem o povo que pensa A e o povo que pensa B. E aí, se você é do B como se diz, se você pensa o B, você não aceita o A. E se você pensa o A, você não aceita o B. Então há um combate, né, de duas linhas políticas e ideológicas no Brasil que, no fim, não contribuem nada para a sociedade, né? Então o grande problema, né, do Brasil é um partido eleito com a sua ideia. Aí beleza, acaba com tudo que foi feito anteriormente com o anterior. Aí outro assume depois com outra ideia e acaba com tudo que foi feito pelo anterior. Fica nessa rinha, né? Essa rivalidade por exemplo, nas prefeituras, né? Pinta todas as ruas. A rua não, né? No caso, pinta ali, como se fala, edifícios públicos, tipo postinho, escola, pinta com as cores do partido. Aí depois vem o outro partido, pinta com as cores do seu partido e o desperdício de dinheiro público. Não só isso, né? Com muitas outras coisas. Troca banner, troca adesivo, troca placa. Enfim, fora reestruturações que são feitas em órgãos públicos, demitem um monte de gente que era
a favor do partido anterior, contrata um monte de gente nova, não dá continuidade nenhuma no processo, foi o que aconteceu com o MEC, né? Mandaram todo mundo embora do MEC quando assumiram o novo governo, e aí deu problema no Enem, deu problema nisso, problema naquilo, problema naquilo outro, enfim, diversas coisas. Porque não tem continuidade em nome da ideologia política. Então, essa polaridade é muito perigosa e precisa ser combatida. Na guerra, o exército inimigo é feito de outros. E aí, esses outros são perigosos, devem ser combatidos. A mesma coisa vale para nós, né? Então, se eu sou do Brasil e o Brasil está sofrendo um ataque da Alemanha, os alemães são os outros perigosos. Mas se nós pensamos ao contrário, né? O Brasil invadindo a Alemanha, nós seremos os perigosos e eles serão as pessoas que pensarão que nós somos os perigosos. Então sempre há essa questão do eu e do outro. Sempre eu sou o outro e o outro é o eu, né? Os colonizadores europeus, ou seja, o Pedro Álvares Cabral, por exemplo, Cristóvão Colombo, viam os indivíduos de suas colônias como desprovidos de direitos. Ou seja, os europeus, quando vieram para as terras novas, eles achavam que a galera aqui não tinha direito nenhum. Desprovido é quando não tem, né? Não tem direito, não tem direito de estudar, não tem direito de trabalhar, não tem direito de ter uma vida digna, estavam nem aí para nada. Na Argélia, colônia africana da França, os nativos eram proibidos por lei de aprender a ler e escrever. Por lei. Na África do Sul e em tantos outros lugares, como nos Estados Unidos, os negros eram vistos como inferiores e proibidos de se sentar nos mesmos bancos de ônibus, por exemplo, que os brancos. E os negros tinham que sentar atrás, quando tinha um branco, tinha que dar o lugar da frente para o branco. E também não podiam frequentar escolas as mesmas que os brancos, né? Então, isso gerou muito problema, muito protesto nos Estados Unidos. Até hoje ainda tem uma divisão bem clara da sociedade ali, né? Pensar a alteridade, tendo em vista todos esses conflitos violentos, em que um eu aniquila, despreza, inferioriza, combate, maltrata o outro, é pensar novas formas de olhar para este outro. Então, pensar a alteridade é pensar novas formas de entender o outro, de saber quem é o outro, de se colocar no lugar do outro. Como olhar para uma pessoa que não é semelhante a mim sem submetê-la a algum tipo de violência? Será que eu consigo fazer isso? Não submeter a pessoa, não sequestrar a subjetividade da pessoa, como eu falei lá no vídeo de subjetividade? Será que eu consigo lidar com o outro tal como ele é e aceitar as suas diferenças, a diversidade de pensamento? Então fica aí a reflexão para você pensar. Hoje mesmo eu recebi um pai bravo porque a filha dele perguntou por que dois homens estavam se beijando, que foi a cena do filme do Queen. E eles estavam muito bravos. Eu falei, ué, só você falar aqui é porque eles gostavam um do outro. Ué, o que tem? E ficou mais bravo ainda, né? Mas, enfim. É claramente homofobia, né? O problema não é o beijo, o problema é dois homens. Se fosse duas mulheres também, assim como já reclamaram uma vez que eu passei um episódio da série Charmed, que tem duas meninas que se beijam, reclamaram. Mas tanto no filme do Queen quanto no episódio Charmed, tinha beijo hétero e ninguém nem falou absolutamente nada, tudo tranquilo, em paz e amor. Cinderela também, da Camila Cabello, beija o príncipe lá, paz e amor, tranquilidade. Agora uma cena de 6 segundos de duas meninas se beijando ou dois caras se beijando, pronto. Fim da humanidade. Então, enfim, eu consigo respeitar o outro sem submetê-lo a algum tipo de violência, sem impor o meu pensamento sobre o outro? Fica aí essa reflexão. Pense nisso.